primeiro da noite, para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Estamos aqui mais uma noite na tua casa. Meu Deus, o cenário está todo preparado, Senhor, para o nosso coração se quebrantar diante da tua presença. Tu já usou a vida dos teus filhos aqui adorando o teu nome, Pai. Eu creio que nós já estamos, meu Deus, no ponto ideal de receber a tua palavra. Mas que nós possamos, Senhor, glória a Deus e aleluia, convidar o Senhor nesta noite, para que aquilo que venha a ser falado através dos lábios do pastor Mauro, Senhor, seja o teu Espírito Santo transmitindo ao nosso coração, e que nós possamos sair daqui, meu Deus, em nome de Jesus, renovado, Senhor, restaurado pelo poder da tua palavra, porque nós precisamos de renovo todos os dias, meu Pai. Nós sabemos os ataques, as lutas que os teus filhos que defendem a fé, que creem na tua palavra, enfrentam, Senhor, e por isso que o Senhor utiliza de um tempo desse uma palavra, um mensageiro, e a mensagem, a tua palavra, para nos fortalecer, Senhor. Se não for a tua palavra, o teu Espírito Santo, a gente não consegue, Senhor. Abençoa o teu filho, meu Deus, cobre ele, em nome de Jesus. Toda palavra, toda ação do inferno, nós repreendemos no teu nome, que prevaleça hoje aqui na vida dele, o teu Espírito Santo, Senhor. Usa ele como tu queres, da maneira que tu queres, Senhor, que nós possamos compreender, Pai, o que vai ser anunciado aqui. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diz amém. Quem está feliz aí, dê um glória a Deus. Amém, né? Aleluia. Irmão, hoje eu não preparei nenhuma palavra assim. Eu abri a Bíblia de uns versículos que me chamavam a atenção sobre um tema que eu estou estudando, e trouxe alguns dos estudos que a gente traz aqui mesmo, sempre nas terças, né? E Deus vai trazer algo, né? Eu creio em nome do Senhor Jesus. Como a Santa Ceia é um diálogo de mesa, né? O que é um diálogo de mesa? É aquilo que Jesus fazia com seus discípulos. Sentavam sobre uma mesa, né? E ali eles conversavam, exortavam, né? Oravam uns pelos outros, comiam pão, tomavam vinho. E ali eles faziam aquela comunhão sempre quando estavam juntos. E assim traçaram várias metas do Evangelho para que ele estivesse até hoje sendo pregado. Foi exatamente numa mesa que Jesus determinou estratégia para vencer Satanás. Foi numa mesa. E esse tema tem me chamado a atenção, né? Porque o conceito que a gente tem de mesa é exatamente esse: da gente se reunir e ali ter comunhão, começando pela nossa casa, quando a gente senta com os nossos filhos, ou então somente com a nossa esposa, ou com o esposo, e ali tira um tempo para conversar, falar, né, do dia a dia, mesmo que seja para reclamar das contas, do trabalho, mesmo que seja para a mulher falar um pouco que está sobrecarregada do trabalho doméstico, e além do trabalho doméstico tem o trabalho também secular, e o homem às vezes não entende, né, porque o homem, é macho, e chega em casa e a mulher está altamente estressada, mas ela tem que lavar o prato, né, que o marido ou o filho comeu e não lavou, e nem varreu a casa, e nem guardou a toalha que ele tomou banho, né? E a super mulher ali numa mesa, ela muitas vezes compartilha isso com o esposo. E eu acredito que as grandes decisões, irmãos,
são tomadas numa mesa. Até uma decisão de você ir para o mundo, convidado para ir para o mundo, muitas vezes foi numa mesa de bar. Olha só como a mesa é um lugar específico para você fazer grandes escolhas. Amém? E hoje nós estamos aqui numa santa ceia, que estamos aqui recordando, né, a nova aliança que Deus fez com você. E foi num tratado de uma mesa, irmãos, que Jesus declarou, em memória ao seu nome, todas as vezes que você partir o pão e comer o pão, lembre-se que Jesus foi rasgado, lembre-se que Jesus foi açoitado, lembre que o pão significa o corpo de Cristo, que foi batido, humilhado, pisado, e o vinho representa o sangue dele que foi derramado, que gota por gota representava simplesmente o pecado de toda a humanidade. Amém, irmãos? Isso é a mesa. Nas terça-feira, Deus vai falando aqui, né, no Espírito, Deus vai falando aqui conosco. Como eu falei, Jesus Cristo geralmente tinha um diálogo com seus discípulos numa mesa. Seria muito bom que essa nossa mesa aqui fosse bem grande, né? Mas grande, uma grande roda, e nós ali estivéssemos ali conversando do jeito que a gente está conversando aqui agora. E de vez em quando um de vocês iria levantar a mão e ia falar algo, porque vocês fazem parte dessa mesa, faz parte dessa comunhão, dessa irmandade de irmãos que somos, sim ou não? Portanto, não se envergonhe do que você é, não se envergonhe do que você tem, não se envergonhe do que você passou, do que você foi, do que você está passando, porque aqui nós estamos como irmãos em Cristo Jesus. Aqui é a reunião dos santos. Paulo escreve as suas cartas aos Coríntios, por exemplo. Ele trata da importância da igreja e a importância da família. Eu vou ler o que eu já escrevi. Aqui é umas apostilas que a gente dá nas terças, vocês perdem quando não vem. Então por que estudar as epístolas de Paulo? Por que estudar 1 Coríntios, que vai ser lido mais tarde pelo Diogo, que vai celebrar a Santa Ceia? Por quê? Os membros do início da igreja moravam em Corinto, enfrentavam muitos problemas que existiam no mundo de hoje. Os mesmos problemas do passado são os mesmos de hoje, como a desunião, né? Nós também temos desunião, como os falsos ensinamentos e a imoralidade. Nós temos tudo isso. E em 1 Coríntios aprendemos que Paulo ensinou a seus santos como promover a união da igreja, como aprender as coisas de Deus, o papel do corpo físico como de um templo para o Espírito Santo, a natureza dos dons espirituais, a importância de tomar o sacramento dignamente e a realidade da ressurreição. Por meio do estudo dos ensinamentos de Paulo, registramos em 1 Coríntios, né, a doutrina e os princípios que nos ajudarão a viver em retidão, apesar da iniquidade que nos rodeia. Amém, irmão? Aqui na igreja é uma realidade, lá fora é outra realidade. Mas é isso que Paulo nos ensina. Paulo nos ensina simplesmente essas coisas que nós, com certeza, teremos que enfrentar. Paulo adverte também contra as divisões dentro da igreja. Existem as divisões. Graças a Deus isso não está mais acontecendo aqui, né? Divisões. Para que dividir, irmãos? Por que não somar cada vez mais, né? Se o símbolo da liberdade
o símbolo da ressurreição é praticamente o símbolo do mais demais, né, que é a cruz. Por que não somar cada vez mais? Ele enfatiza a importância da união entre os membros da igreja. Ele adverte os membros contra a imoralidade sexual, ensina que o corpo é um templo do Espírito Santo e incentiva a autodisciplina. Ele aborda perguntas específicas sobre o casamento e o serviço missionário, sobre a família, sobre a questão missionária, bem como a ordenança do sacramento e se é permitido ou não comer carne de sacrifício que foi oferecido a ídolos pagãos. Até a nossa comida é algo que nós precisamos consagrar ao nosso corpo. Por isso que sempre eu estou falando o que vocês estão comendo, minha gente. O que a gente está exagerando na nossa mesa do dia a dia. Alguém tomou Coca-Cola hoje? Como água? Alguém comeu muita gordura hoje? Alguém exagerou aqui, né? Na comida? Tudo isso Deus nos ensina através dos ensinamentos de Paulo. Paulo ensina que devemos buscar os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Nós precisamos buscar os dons. O dom do serviço, que eu estou me surpreendendo, graças a Deus. Por isso que é bom a igreja não ser comandada pelo pastor, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Porque tudo quando está sobre o Espírito, tudo flui. A decoração da igreja, se uniram aí, né? Compraram o LED, limparam a igreja. Eu fui no banheiro agora, não voltei, eu não quis entrar porque estava tão bonito, né? Quero parabenizar vocês, mulheres que tomaram essa iniciativa. Daniele, né? Que falou no grupo, de repente, né? Chamando a atenção sabiamente. Temos que dar honra a quem tem honra, né, irmãos? Então, parabéns por vocês. Isso aí são os dons que Paulo fala sobre que nós precisamos ter dentro da igreja. Ele fala sobre a importância dos apóstolos, profetas e mestres, sobre os cuidados que os membros devem ter uns com os outros. Ele destaca a importância da caridade acima de todos os dons espirituais. Ele não fala que os dons é mais importante do que a caridade, de que o serviço que você faz para com o próximo. Por isso que eu falo, e alguns pastores falam também acerca da palavra, que muitas vezes tem convertido menos do que as ações sociais. Ou seja, os sermões muito belos que muitas vezes a gente fala, prega aqui na igreja, que as pessoas se arrepiam, ai meu Deus do céu, aí eis o homem de Deus. Muitas vezes não influenciam e nem convertem tanto como a ação de um ser para com outro que está precisando. Porque na minha vinda para cá, com certeza eu vi umas 2 pessoas, 3 pessoas na rua, mas vi milhares de pessoas, né? Se divertindo, indo para a igreja, já indo para as pizzarias, para os restaurantes, indo lá para o Lago do Jacaraí, está lotado lá de gente. Ou seja, irmãos, e às vezes nós vemos as pessoas do nosso lado que estão necessitando de uma ação humana nossa e nós passamos simplesmente por ele e só olhamos. Paulo testifica que ele está entre muitos outros que são testemunhos da ressurreição de Cristo. Ele ensina que todos vão ressuscitar. Quem crê nessa palavra, diga amém. Aleluia. Eu estou aqui, irmãos, porque eu creio que eu vou ressuscitar. Que tudo que eu fiz, que tudo que eu estou fazendo e que eu irei fazer, irmãos, vou fazer porque vale a pena a gente continuar nessa caminhada. Desistir de Jesus, desistir da igreja, sabe, desistir de vir aos cultos, desistir de tocar, de cantar, de pregar, desistir às vezes até do casamento, irmãos, é como você estivesse apedrejando Jesus quando ele estava na cruz. É virar as costas para Deus. Simplesmente, irmão, eu desisti da igreja, eu desisti da obra, eu não está dando mais para conviver naquela igreja que os irmãos são chatos, a palavra não é boa,
boa, sabe, o altar não está legal, não faz muito, sabe, o meu gênero, e você simplesmente por conta disso, esquece que Jesus morreu crucificado, irmãos. E Paulo adverte contra essa igreja sobre a ressurreição do santo. Ele nos ensina que todos vão ressuscitar e que o batismo pelos mortos confirma a veracidade da ressurreição futura. Paulo explica que os corpos ressurretos variam em grau de glória e que a vitória de Jesus Cristo sobre o sepulcro remove o aguilhão da morte. Ai, irmãos, até para chorar. Xalalabacanta, surialabás. Essa aqui é a carta de Paulo em 1 Coríntios. Aleluia, Jesus. Eu não preparei nada, eu simplesmente peguei os livros que eu tinha lá, li algum versículo e disse: Pai, eu quero falar sobre a mesa. Quem é que senta na minha mesa? Quem é que está na minha mesa? Quem é que senta e quem eu convido para estar na minha mesa, meu Pai? A mesa, irmão, está preparada. Os convidados todos praticamente já foram avisados que irá sentar numa grande mesa. Mas os textos advertem que nem todos que foram convidados querem ir para essa festa. É sério, irmãos. No livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 em diante, Paulo adverte o povo acerca da idolatria e do culto a demônios. A escolha que muitas vezes no mundo nós fazemos achando que estamos fazendo uma escolha certa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 diante, não põe. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é melhor, abra a sua Bíblia. Exercite a Bíblia. Ontem eu fui ministrado por um jovem, a igreja foi ministrado um culto abençoado da Maria Tomás. Um jovem que falou da Bíblia, que eu estava me arrepiando lá fora. Poxa, ninguém mais lê a Bíblia, cara. Você fica 4 horas, 5 horas, sabe, abrindo rede social, Instagram, pula para o Facebook, depois dá uma olhada no seu WhatsApp. Isso é para mim também, mas eu fico assim trabalhando, mas eu também estudo. Mas a Bíblia a gente deixa para o segundo plano. A gente perde o hábito, né? Essa dinâmica maravilhosa que é você abrir o livro sagrado. Meu irmão, o cheiro da minha primeira Bíblia tenho até hoje no meu cérebro. O cheiro da minha primeira Bíblia, irmão, eu tenho. A Bíblia que eu ganhei, que fez com que eu me libertasse. Sabe? Quando Deus diz que a verdade nos liberta, porque a verdade está aqui dentro, irmãos. E ele falava isso: leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. O meu filho, não sei a idade, era uma criança lá de 12, 13 anos, já leu o Novo Testamento 2 vezes, irmãos. Porque a fraqueza existe entre nós, porque nós somos fracassados em muitas áreas da nossa vida, na área familiar, na área conjugal, na área, né, profissional e até na área espiritual. Somos fracassados porque não lemos a palavra de Deus, irmãos. Quando Paulo adverte sobre a importância dos dons espirituais, está relacionado à Bíblia. Você precisa sim receber os dons espirituais. Não basta só ler a Bíblia, irmãos. Você precisa receber o dom espiritual dentro de você, para você ver, sentir o poder de Deus sair daqui de dentro, irmãos. O poder de Deus sai daqui de dentro, irmãos. Talvez você não entenda isso, mas Deus quer dizer esta noite para você, para que você venha entender e colocar a sua Bíblia sobre a mesa da sua casa. Não abrindo no Salmo 119, Salmo 91, não, mas abra a Bíblia para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia, para fazer o seu devocional que você não faz.
Se você fizesse o seu devocional, você ia ver o poder de Deus na sua vida, irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 em diante, ele adverte o povo dizendo: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Será que idolatria, irmão, é simplesmente você estar diante de uma estátua de madeira, de pedra? Será que idolatria é só isso para você? Não, irmãos, tem muita gente idolatrando também homens de Deus. Tem gente idolatrando pastores, só dá atenção para aquele pastor A, para aquele pastor B. Isso é idolatria, irmãos. Deus não escolheu uma igreja, Jesus é a igreja. Portanto, você muitas vezes acha que aquela igreja A, aquela igreja B é que é a igreja correta. Isso chama-se idolatria, e Paulo adverte sobre isso. Pode deixar sua Bíblia aberta aí, capítulo 10, versículo 14 em diante. Olha só o que Deus vai dizendo, isso é forte. Nós estamos participando da nossa mesa hoje, não é não, Mardinho? Hoje é a mesa, irmão. Hoje é a Santa Ceia. É um dia de diálogo que nós estamos tendo aqui. Pastor, eu não estou bem para participar dessa mesa, mas fica com nós. Fica aqui com a gente. Fica com a gente, irmão. Traz um copo de água, irmão. Alguém está com sede aí? Tá? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Esse negócio de glória a Deus pega, viu, irmão? Pode? Alguém quer um chá? Quer um chazinho? Nós estamos, né? Estamos participando aqui da nossa ceia. Estamos numa mesa aqui, irmãos, como irmão. A gente não pode ver isso como uma coisa tão séria, né? Alguém quer chá? Providencie um chá para a irmã. Cadê os nossos irmãos da portaria? Aleluia. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. É o que o Senhor diz aqui. Falo como a sábios, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Preste atenção, são perguntas que nós estamos fazendo. Portanto, nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo e alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Forte ou não é, irmãos? É a mesa, irmãos. Irmão, na minha mesa não senta qualquer um não, viu? Não senta qualquer um, meu irmão. Ah, irmão, a irmãzinha ali é uma benção e tal. É, a irmãzinha ali, irmão, a irmãzinha ali, ó, ela não é crente, irmão, mas é gente boa. É difícil sentar na minha mesa, irmãos. Só se eu convidar ela, né, para um posicionamento, para ela entender em que mesa ela está sentando. E o texto termina assim, ó, capítulo 10, versículo 21, diz: não podes beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É forte ou não é, irmão? Agora, sem brincadeira aqui, quem é que está sentando na roda dos escarnecedores? Meu irmão, eu sou pastor missionário, eu e minha mulher. Nós somos pastores de campo minado, irmão, de presídio, de casa de recuperação, sabe, de todo tipo de gente.
Por isso que eu estou perguntando para você, quem é que está sentando na sua mesa, irmãos? Hã? Com quem você está andando? Será que essa pessoa que você está andando não é tóxica? Que pode acabar inclusive com o seu relacionamento, com o seu negócio? Olha, eu conheci um homem, ele não era crente, nem eu era, mas quando ele subia na minha escada, na minha casa, eu tinha várias plantas até o último degrau. As plantas murchavam, irmão. Mas murchava, eu ficava olhando, meu Deus do céu, isso aí é alguma mágica. Eu não entendia de nada de espiritualidade, mas era inveja. O cara era invejoso, irmão. Quando ele ia embora, as plantas, eu acho que elas se escondiam e depois voltavam, né, com medo. Cuidado, irmão, quem senta na sua mesa. A advertência de Paulo acerca da mesa é muito importante. Não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. É forte, irmãos. Eu dou muito conselho na minha casa, nos meus filhos. Aliás, eu não dou conselho, eu falo a verdade. Não é a verdade que liberta, né, Jojo? Não é não, Joe? Eu falo a verdade, meu irmão, está escrito isso aqui. A advertência que o Senhor está fazendo aqui através do apóstolo Paulo acerca da idolatria é exatamente você achar que o seu amigo bonito, que o seu amigo tem um bom carro, que o seu amigo legal, irmão, o seu amigo bonzinho pode sentar na sua mesa, é mentira do diabo. E aí, pastor, você não pode fazer isso não. Irmão, qual é a pior hora? Quando você sai da pizzaria, que você reúne os amigos e come e tal, ali e tal. Qual é a pior hora, irmão? É quando sai, né? Que tem que pagar a conta, né? Não é não? Na mesa a gente se diverte. Na mesa a gente se alegra. Ô, irmão, a gente conversa, a gente troca tantas ideias, né? Criações, faz realizações na mesa e tudo, mas no final tem que pagar a conta. Aí começa a Daniela dizer que, eu não gosto de pizza com calabresa. Detesto calabresa. Trouxe porque quis, mas eu não queria, né? Eu não gosto de cebola. Tá cara essa pizza, viu, irmão? Você está me entendendo? A pior hora é a de sair da mesa e pagar a conta. Mas a mesa que eu estou falando aqui, irmãos, é a mesa que está posta para os santos dos santos. E essa mesa, a despesa já foi paga. Por quem? Por Jesus. Ele pagou a sua conta que ninguém poderia pagar. Aleluia. Ai, irmãos, eu estou só lendo aqui, não estou pregando, eu estou lendo, né? O material que a gente tinha aqui, eu estou lendo. Olha só o que o capítulo 10 já no início adverte, irmão. A Bíblia é tremenda, por isso que eu digo, você não precisa de muita coisa para vencer batalha não, você precisa só ler a Bíblia. Leia a sua Bíblia lá em casa. Vai dizendo na sua casa assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. A nuvem significa aquela nuvem que Deus protegeu no deserto, e todos passaram pelo mar. Eles estavam sob a proteção de Deus, e todos foram batizados em Moisés na nuvem do mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados do deserto. Entenderam? Receberam a visão? Nem todos que comeram na mesa, nem todos que comeram o manjar puderam participar até o final, porque não agradaram a Deus. Amém, irmãos? Vamos ver aqui o que Deus... Olha só que importante, né? A importância da Santa Ceia na nossa vida. Eu não sei como é que irmão falta. Vem da Santa Ceia uma vez no ano, né? Você sabia que a gente pode cear todo dia se quiser? Está escrito na Bíblia. Todo dia se quiser, faz ceia, irmãos. Por isso que eu falo, convide a sua família para fazer, né, aquele cerimonial em casa. Leia a palavra de Deus. Portanto, qualquer que comeu este pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, que terá
culpa do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só quem pode examinar não é o pastor, é você mesmo. Qual é a certeza absoluta que você tem da salvação? Sério mesmo, irmão? Agora o bicho vai pegar. Qual é a certeza que você tem da salvação? Alguém se habilita, irmão, a dizer? Nós estamos aqui no nosso diálogo. Você se habilita, baby? Daphne? Não? E você, moço? Examine-se, irmãos. Eu não posso dizer se você está bem ou não. Quem sou eu, irmão, para analisar o seu coração? Que tem gente que diz, né? Esse aqui, meu irmão, eu não vou. Eu quero é ver se ele sobe, né? Eu contei uma vez aqui, né, que tinha irmãozinho para mim que dizia bem assim, meu irmão, quando eu subi para a glória, ele dizia assim, tinha cara de pau, dizia, quando eu subi para a glória, irmão, eu queria só dar uma passadinha lá no inferno, para ver quem é que está lá, daqueles caras que dizia que era santo demais. Olha só. Eu falo às vezes isso aqui, né? A gente fala de novo, né? Tem irmão que tem isso na mente. Eu quero passar lá no inferno só para ver se aquele irmão, ele vai acabar ficando lá, irmão. Aleluia. Só quem tem o direito de examinar, irmãos, é você mesmo, o seu coração. É você que tem a certeza que se você está salvo ou não. Se o bandido da cruz foi salvo no último minuto, irmão, a salvação é igual ao jogo de basquetebol. Às vezes faltando um segundo você decide a parada. Aleluia. Nem que seja, irmão, sabe? Nem que seja no último momento, sabe? Seja agarrado assim, sabe? Nas pontas das vestes de Jesus, mas eu quero subir. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Aleluia, irmãos. A Bíblia fala aqui, por conta da gente não se examinar, sabe? E fazer desse momento aqui uma festa ou então uma religiosidade, irmãos. A Bíblia diz, por causa disso, há entre nós, fracos e doentes, e muitos que até dormem, ou seja, que até morreram. Amém? Você já leu o texto todo aqui, irmão? Isso aqui, ó. O jogo vai ler depois todinho para você de novo. Por isso que muitos entre nós estão fracos e doentes. E até morrem. Aleluia. Você vê que horas tem aqui, irmão. Falta 15 minutos para 8. Estou terminando, ó. Não pregamos, né? Não pregamos, só conversamos. E aí? E agora, o que eu faço? É a ceia do Senhor, irmão. Alguém quer dar uma opinião? Alguém quer falar alguma coisa aí sobre o pão? Como é que está a sua vida, irmãos? Ei, quem é que está sentando na sua mesa? Será que você trouxe para a sua mesa alguma coisa estranha, irmão? Tem alguma coisa estranha no seu corpo, na sua mesa aí, que está lhe incomodando? Porque se tem alguma coisa estranha na sua mesa, a gente vai botar para fora agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Se você crê em Deus, se você crê no poder do sangue de Jesus, meu irmão, ele sai em nome do Senhor Jesus. Que se tem uma das coisas que é muito forte no nosso meio, é a oração de mãe, por exemplo. Meu irmão, quando mãe fala, quando mãe ora, saia da frente, colega. Tu tá olhando para mim por quê? Os meninos olham logo pra gente, né? A gente sabe logo, né? Experiência, né? O olho aqui, ó, pá. Olho no olho, não é não? Não é não, Lúcia? Quando o meu jovem olha pra gente, aqui, oração de mãe, irmão. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A mesa está posta. Eu estou só olhando as minhas coisas aqui. E o apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios, esse texto, que eu amo esse texto aqui.
1 Coríntios capítulo 13, versículo 14, versículo 3. Fala algo tremendo. Olha só a orquestração desse texto, meu irmão. É porque um homem daquele, né, diz que Paulo falava 5 línguas, não era não? Ele falava, ele era poliglota, né? Muito inteligente para a época, né? Não é à toa que Jesus quis ele, viu? Eu vou pegar esse cara para mim, o diabo não vai levar para a mesa dele não, ele venha para a minha mesa, né? E olha que o cara era ruim, e Deus quer os ruins, quer as mulheres ruins também. Ei, irmão, Deus quer esse povo para nós. Sabe aquele povo que é muito falado, que só criticam, né? Que é criticado. Deus quer esse povo também, irmão, porque ele tem algo em comum. Talvez seja coragem, cara de pau, vão para cima, lutam, brigam. Aleluia, irmão. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá o galardão. Quem quer receber essa palavra aqui? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Eu quero para mim que a obra que Deus começou na minha vida, só Ele pode parar. A obra que Ele começou na vida de cada um de vocês aqui, só Ele pode parar. Amém, irmãos? Tem irmão aqui que está cambaleando na fé, irmão. Tem irmão aqui que não aguenta em pé, irmão, de fraqueza espiritual. Mas Deus tem uma obra para você, e Deus está te convidando para você fazer parte dessa mesa hoje. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo. Se a sua obra se queimou no seu trajeto, na sua caminhada, se você foi fraco, se você foi de uma forma ou de outra manipulado pelos prazeres dessa terra, como a gente leu ainda há pouco aqui nessa apostila, que Paulo adverte sobre este mundo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo. Sim, sofrerá prejuízo. Nunca as coisas vão ser como era antes, irmãos. Quem um dia pisou nesse altar, quem um dia pisou nessa igreja, quem um dia pisou numa favela para falar do nome do Senhor Jesus, foi contaminado, irmãos, pelo sangue do Cordeiro. A contaminação vem de tomar parte do seu corpo, né? A expressão foi essa: você obteve a marca da promessa, irmãos. Você tem a marca da promessa. Você sofreu prejuízo por conta disso. Você teve perda, você teve decepções, você chorou nas madrugadas, você procurou lugares infames, lugares que não eram para você estar, você esteve lá, irmãos. Mas lá mesmo, naquele lugar infame, naquele lugar de prostituição, você ali lembrava que o Senhor era o seu pastor. Mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Receba o fogo do Espírito Santo. Receba o sopro do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Receba o fogo do Espírito Santo. João Batista, ele batizava com água, mas Jesus, repita comigo, mas Jesus batiza com fogo. Aleluia. Mas sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus que habita em vós. Se alguém queimar ou destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois é santo. Aleluia, irmãos. E hoje Jesus quer fazer uma visita na sua casa. Como a gente leu aqui, já estudou aqui acerca da visita de Jesus na sua casa. Jesus entrava nas casas, irmãos, e se sentava junto com determinada família, e numa mesa ele compartilhava com aquelas pessoas.
as boas novas. E muitas daquelas pessoas estavam necessitadas, não queriam saber das boas novas, queriam ser abençoada por Jesus de determinado problema. Sabe? O que Deus quer dizer nesta noite para você? Ele quer visitar a sua casa. Ele quer ter um espaço na sua mesa. Ele quer sentar com você na sua mesa. Assim como ele sentou na casa de Marta e de Maria. Marta preocupada com seus afazeres, Maria preocupada naquele momento era com Jesus, porque era uma oportunidade exclusiva, única na face da terra. Meu Deus, Jesus está na minha casa, entra, Senhor Jesus, e senta na minha mesa. Quem é Maria que levante a mão, irmão? Aleluia. Cadê as Maria dessa igreja? Aleluia. As Marta que vão embora, as Marta que se convertam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus quer sentar na mesa de Maria. Jesus também entrou na casa de Zaqueu e ficaram a madrugada toda lá, né? Ficaram lá. Zaqueu, cobrador de imposto, né? Odiado pelos judeus, né? Se converteu quando Jesus se hospedou na casa dele, irmãos. Uma noitinha foi suficiente para Jesus transformar aquela casa, porque Jesus também sentou na mesa de Zaqueu. Oh, aleluia! Mas não foi Zaqueu que sentou na mesa de Jesus. Perceba que eu ainda há pouco falei, não é qualquer um que senta na minha mesa, né? Poderia Zaqueu, na situação que vivia, poderia Marta ou Maria, na situação que poderia estar vivendo, em pecado, sentar na mesa de Jesus? Não. Mas ele foi até lá e sentou, porque Jesus entra em qualquer lugar. Ele tem essa autoridade. O que aconteceu com Zaqueu, irmão? Foi liberto por Jesus. Jesus também, Henrique, entrou na casa de Pedro quando a sua sogra estava enferma, mas Jesus não sabia que a sogra estava enferma. Não, Jesus chegou ali, irmão, para visitar aquela casa, e houve cura naquela casa, porque Jesus também sentou naquela mesa. A mesa está posta, irmãos. Aonde Jesus mora, há o quê? Tristeza, irmãos. E a casa de Pedro, da sogra de Pedro, era uma tristeza, era uma murmuração só. Meu Deus, irmãos, aqui está só, né, a miséria. Nem misericórdia consigo falar mais, porque não tinha força. Aqui está só a misericórdia. Aqui está tudo ruim, irmãos. Tudo aqui, irmão, está ruim. Mas Jesus muda a história, irmão, quando ele senta na sua mesa. Irmão, isso é tremendo, irmãos. Muda até a sua historinha. Faz isso que eu estou falando para ti hoje. Pega a tua esposa, pega o teu filho, ó. Darlene tem 3 meninos, né? Henrique tem uma criança, tem a esposa, né? Cícero, Rosinha, tem o seu filho. Pegue a sua família e senta na mesa e conversa, coloca tudo às claras e ora e determina, em nome do Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores. Não deixa que Satanás venha minar a sua mente. Irmão, eu queria pregar a mais hoje. Queria mesmo. Decora esse versículo, 1 Coríntios. Lembra do time Coríntios? Isso aqui são estratégias para a gente lembrar livros, né? Coríntios, né? Lembra, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Não podes beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
Ou você muda ou não muda. Ou você serve a Deus ou serve ao diabo. Amém, irmãos? Cuidado com as pessoas que você anda levando para sentar na sua mesa. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso chama posicionamento. Isso chama escolha. Amém? Você crê nessa palavra? Então diga glória a Deus. Amém. Aleluia! Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Diogo, vem para cá para a gente finalizar mesmo.